Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou a Nádia, sou terapeuta somática, logo mais já formando em psicologia. O tempo tá passando bem rápido por aqui e por aí eu acredito que também. E hoje eu tô trazendo um tema que ele é um tema da minha paixão, que é falar sobre a biologia e a neurobiologia do trauma. E para falar desse tema, eu não poderia deixar de falar um pouco sobre o Dr. Gabor Maté, que ele vem tão maravilhosamente cuidando desse tema no mundo inteiro. Provavelmente você deva ter ouvido falar sobre o Dr. Gabor Maté. E aqui hoje a gente vai falar não apenas sobre ele, sobre quem ele é e como ele conduz, mas a gente vai falar sobre essa neurobiologia do trauma, a gente vai falar sobre a biologia do apego, vai falar sobre experiência somática e sobre ferramentas que estão faltando dentro dos consultórios terapêuticos no Brasil. Então, antes de mais nada, eu quero abrir essa nossa conversa porque ela é muito importante e muito necessária, principalmente sobre como a ciência tem mostrado para nós que os traumas que a gente vive não fica só na nossa cabeça, não fica só na nossa mente. Todos esses traumas, eles também ficam no corpo. E isso transforma totalmente a forma como a gente deveria olhar para a saúde mental. E aqui, quando eu falo em saúde mental, esse é um termo que, ao meu ver, já está totalmente ultrapassado, porque a saúde ela não depende só de olhar para a mente, ela depende de nós olharmos para o ser humano de forma integral. Aqui então a gente vai falar sobre o Dr. Gabor Maté, como eu falei, e que a gente precisa urgentemente trazer essa visão também para a psicologia no Brasil. O Dr. Gabor Maté, ele é um médico canadense que já tem muitas décadas de experiência em clínica específica com dependentes químicos, em pessoas com sofrimento psíquico intenso e que possuem traumas de infância. Ele foi o criador do método Compassionate Inquiry. Inquiry é uma palavra difícil de falar em inglês. Mas ele também é autor dos livros Quando o Corpo Diz Não, O Lado Oculto da Normalidade e O Mito do Normal, que esse último é um dos mais conhecidos dele. E parte do foco que ele traz, da força genuína que ele trabalha, todos os campos de visão que ele aborda, é unir a neurociência, a psicologia do desenvolvimento e o do trauma e compaixão. E o Dr. Gabor Maté, ele ensina pra gente algo que é muito importante e, na verdade, ele, dentre vários outros que trabalham com essa abordagem específica sobre trauma, vem contar pra gente que o trauma, ele não é o evento em si, ou seja, ele não é a situação nem a causa do trauma, mas o trauma é a ferida que fica dentro de nós. É aquilo que fica dentro de você, de mim e de você, e que acaba causando uma desconexão de quem nós somos verdadeiramente. Aí sim a gente pode perceber que existe uma ruptura, e essa ruptura é o trauma. O Dr. Gabor Maté, ele vai então lembrar a gente de que o trauma, ele não está nisso que aconteceu, mas sim dentro de nós. E onde que é que isso acontece? Isso acontece no corpo. O nosso corpo, ele é algo que eu acho lindo de dizer, que o corpo é uma biblioteca viva. Ele, o corpo, registra tudo que foi dito, tudo que foi silenciado, tudo que foi sentido e tudo que não pode ser sentido, mas que fica aqui essa falta,
onde muitas vezes você aí pode perceber através de uma sensação que é do vazio interior. Não é da mente, percebe? Então é só quando a gente começa a ouvir esse corpo com gentileza que a gente vai conseguir encontrar as páginas que ficaram congeladas, rasgadas ou esquecidas sobre nós mesmos. Por isso que quando a gente fala sobre trauma, sobre apego, sobre saúde emocional, a gente não pode deixar o corpo de fora disso. Porque é nele que as memórias vivem e é nele que a cura começa. O Dr. Maté, ele vai dialogar na teoria e toda a sabedoria dele de uma forma profunda com a biologia do apego. E o que é isso? São justamente as formas que nós aprendemos a nos relacionar através das nossas primeiras experiências que moldam a forma como a gente entende o amor, como a gente entende essa sensação e essa percepção de se pertencer a algum lugar e também a percepção sensorial de se sentir seguro ou inseguro. E tudo isso nasce nessa biologia do apego que ela começa na nossa infância. Quando essas experiências elas são frágeis ou quando elas são muito traumáticas, não muito traumáticas, o trauma em si, ele já faz com que o cérebro e o corpo registrem isso como uma forma de ameaça. Essa percepção de perigo constante acaba criando padrões de sobrevivência que vão acabar se mantendo até a fase adulta. Então a gente pode perceber que todas essas sensações sentidas não é psicológico, é fisiológico. É o corpo aprendendo de que o mundo que a gente experimenta, que a gente vive, não é seguro. E depois acaba lutando a vida inteira só para se proteger, mesmo sem se perceber. O que a gente acaba dizendo na psicologia, que a gente entende como um mecanismo de defesa. Mas os mecanismos de defesa, eles se perpetuam porque as sensações internas continuam sendo repetidas devido às retraumatizações da vida e essa sensação constante de não estar seguro. Então, o trauma, ele vai afetar diretamente o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso central. A gente está falando aqui de uma disfunção de produção de serotonina, de noradrenalina, de cortisol. Então, a memória traumática, ela fica implícita, ela é sensorial, ela é corporal. Por isso que só falar sobre trauma muitas vezes não vai adiantar. Por isso que as abordagens que respeitam o corpo e que ajudam na regulação do sistema nervoso, como a experiência somática, elas são essenciais num processo terapêutico. A gente precisa de entender que o Dr. Stephen Porges trazendo a ciência da teoria polivagal, o Dr. Peter Levine trazendo a experiência somática e vários estudos que abordam a regulação e o trauma do desenvolvimento estão dentro desse contexto, não apenas desse olhar do Dr. Gabor Maté, mas também de vários outros médicos, psiquiatras, dentre vários psicólogos americanos e alguns brasileiros também. E aí, quando a gente fala sobre a experiência somática, que é uma expertise, um know-how que eu tenho, a gente vai falar então sobre o Peter Levine, que ele traz uma abordagem que ela vai ajudar o corpo a liberar o congelamento do trauma
que ficou impregnado dentro de nós através dessas sensações e percepções congeladas dentro. Na experiência somática, a gente trabalha com movimentos sutis, com sensações, com tremores, mas também muito a sensação e a percepção de segurança e de reconexão do corpo a nível sensorial, para ajudar o corpo a perceber que o trauma ele não acontece mais hoje na atualidade, mas que isso ficou lá atrás, porém o corpo revive essa experiência quando entra em contato com situações que são semelhantes. Então, nessa abordagem, a gente acaba focando na autorregulação ao invés de ficar revivendo memórias. Por conta disso, toda essa visão que é falada sobre a neurobiologia do trauma, nessa percepção corporal, tudo isso vai integrar com firmeza o trabalho do Dr. Gabor Maté. Ele vai falar, inclusive, sobre isso, dando ênfase em tudo isso, nessa metodologia que ele criou, que é a Compassionate Inquiry. E ele vai reconhecer que a SE, que é a experiência somática, ela é uma abordagem extremamente poderosa e totalmente alinhada com as necessidades de quem viveu o trauma. E uma pulga atrás da minha orelha, que sempre eu vejo, é que isso é muito discutido, muito difundido, muito abraçado por médicos, psicólogos, terapeutas nos Estados Unidos e fora do Brasil. É muito comum de ver psicólogos, psiquiatras e terapeutas licenciados integrando todas essas abordagens que eu trouxe, a IFS também, como parte de implementar a terapia, principalmente em pessoas que trazem contextos muito pesados, muito traumáticos. Então, o Dr. Gabor Maté, ele é uma figura respeitada, inclusive nos meios acadêmicos, porque ele apresenta evidências, casos clínicos e neurociência embasando nessas ferramentas que eu acabei de te contar. Então, lá fora, nos Estados Unidos, né, fora do Brasil, o corpo ele já é reconhecido como peça essencial na saúde mental. Mas aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando com isso. Mas se você está me assistindo, eu trago essa reflexão porque se você é terapeuta, psicólogo ou algum estudante nessas abordagens terapêuticas e de psicologia, ou também um médico psiquiatra, é hora de despertar. Aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala sobre esses contextos traumáticos, a gente vai perceber que nós trazemos altos índices de depressão, de ansiedade, de violência doméstica, de abuso infantil e de suicídio. E muitas dessas dores têm raízes onde? No abandono emocional precoce, na violência relacional, no trauma de desenvolvimento, que é justamente todas as doses homeopáticas que eu falei sobre essas violências, sobre essas negligências, que vem desde a infância, nesse processo de desenvolvimento até o indivíduo se tornar adulto. Então, a gente precisa de olhar para essas ferramentas que possam integrar o corpo, a mente e as emoções de uma forma que seja gentil, de uma forma que seja segura e baseada na ciência, por exemplo, a SE, que é a experiência somática. Então, a gente precisa de abrir esse espaço aqui no Brasil para que mais profissionais reconheçam que a cura ela não acontece só através da fala nos consultórios terapêuticos. O corpo ele também precisa ser ouvido através das percepções que a gente vê no cliente ou no paciente que se movimenta, que mostra a dor, que questiona as tensões corporais. Então, isso precisa de ser olhado com muito mais atenção do que apenas aquilo que ele traz na fala para que o terapeuta ou psicólogo venha a elaborar.
Então, o corpo, ele precisa de ser ouvido, ele precisa desse espaço no contexto, no setting terapêutico, para que a pessoa, o indivíduo, possa ser recebido e acolhido de uma forma integral. A gente precisa formar psicólogos mais humanos, mais atentos à sabedoria do corpo, como o Dr. Gabor Maté nos inspira a fazer. Então, o meu convite é que se você é estudante ou que se você é um profissional de psicologia ou até de psiquiatria, e se você sente que algo falta na forma como a gente aprende sobre o desenvolvimento, aliás, sobre o sofrimento humano e o desenvolvimento humano também, eu te convido a explorar mais sobre a neurobiologia do trauma, sobre essas percepções do Dr. Gabor Maté, mas também abrir a sua percepção através de outros estudos que estão muitas vezes fora do âmbito acadêmico, mas que vêm trazendo muitas pesquisas, artigos e evidências através da neurociência como um caminho de cura, passando por essa reconexão. E essa reconexão vem nessas abordagens somáticas que começam em nós, dentro do corpo. Eu vou ficando por aqui, espero ter aí lançado uma semente em você. E é claro, eu gostaria de ouvir o seu comentário, saber se o que eu trago aqui faz sentido para você. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.